A dominação da China na produção de metais de terras raras tem sido há muito tempo uma fonte de preocupação para indústrias em todo o mundo, especialmente para o setor automotivo de veículos elétricos em rápido crescimento. Esses minerais essenciais são cruciais para a produção de baterias de carros elétricos e vários componentes de alta tecnologia. No entanto, desenvolvimentos recentes nas políticas de exportação da China têm gerado temores de que o controle do país sobre a cadeia de fornecimento de metais de terras raras possa comprometer o crescimento e a sustentabilidade de toda a indústria de carros elétricos. Neste vídeo, vamos explorar as implicações do novo embargo de exportação da China sobre metais de terras raras e as consequências potenciais que isso poderia ter para o panorama global de carros elétricos. Antes de entrarmos nos detalhes do embargo de exportação da China, é crucial entender por que os metais de terras raras são tão indispensáveis para a indústria de carros elétricos. Os elementos de terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que desempenham um papel vital na fabricação de vários componentes de veículos elétricos, especialmente baterias de íon lítio. Neodímio, disprósio, praseodímio, entre outros, são usados nos ímãs e motores que alimentam os carros elétricos. Enquanto isso, lítio, cobalto e níquel são constituintes-chave das baterias de íon lítio que armazenam e fornecem energia para esses veículos. A transição global para veículos elétricos é impulsionada por preocupações ambientais e regulamentações governamentais destinadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A indústria automobilística tem investido pesadamente em tecnologia de carros elétricos para atender a essas demandas, com grandes fabricantes como Tesla, Volkswagen e Nissan liderando o caminho. No entanto, a crescente demanda por metais de terras raras tornou a indústria fortemente dependente de uma única fonte de fornecimento, a China. A China detém praticamente um monopólio na produção de metais de terras raras há várias décadas, possuindo aproximadamente 35% das reservas conhecidas do mundo e sendo responsável por mais de 80% da produção global desses metais. Essa posição dominante concedeu à China uma influência substancial sobre as cadeias de fornecimento globais, e o país já alavancou esse poder no passado por motivos políticos e econômicos. Um exemplo disso foi a crise dos metais de terras raras de 2010, quando a China impôs restrições de exportação, levando a preços disparados e escassez de oferta em todo o mundo. Embora a China tenha eventualmente suspendido essas restrições, o incidente destacou a vulnerabilidade de indústrias dependentes dos metais de terras raras da China. O anúncio recente da China de um novo embargo de exportação sobre metais de terras raras reacendeu preocupações dentro da indústria de veículos elétricos. O embargo visa restringir a exportação de certos metais de terras raras, como neodímio e disprósio, impondo cotas e regulamentações mais rigorosas. Embora a China cite preocupações ambientais e a necessidade de proteger seus próprios recursos como motivos para o embargo, muitos na indústria suspeitam que eles possam ter motivações geopolíticas mais profundas. O impacto imediato deste embargo de exportação já está sendo sentido pelos fabricantes de carros elétricos em todo o mundo. A escassez de metais de terras raras levou a um aumento nos preços, tornando mais caro produzir veículos elétricos. Os fabricantes menores e mais novos na indústria são particularmente vulneráveis a esses aumentos de preço, pois não têm as economias de escala desfrutadas pelos gigantes do setor como Tesla e Volkswagen. Além disso, esse embargo de exportação pode interromper a cadeia de fornecimento, levando a atrasos na produção e possíveis escassezes de carros elétricos no mercado. Os fabricantes provavelmente enfrentarão custos de produção mais altos, que eventualmente podem ser repassados aos consumidores na forma de preços mais altos para veículos elétricos. Como o mercado de carros elétricos é altamente competitivo e sensível a preços, isso poderia desencorajar potenciais compradores e retardar o crescimento da indústria. O embargo de exportação da China sobre metais de terras raras não é apenas uma preocupação pelo impacto imediato sobre os fabricantes, também tem consequências de longo alcance para todo o ecossistema global de carros elétricos. A cadeia de fornecimento de carros elétricos está interconectada com vários componentes provenientes de diferentes regiões do mundo. Qualquer interrupção no fornecimento de metais de terras raras pode levar a um efeito dominó, afetando não apenas fabricantes de automóveis, mas também fabricantes de baterias, produtores de eletrônicos e outros atores-chave do setor. Uma das principais preocupações é o impacto na produção de baterias de íon lítio. As baterias de íon lítio são o coração dos veículos elétricos, e qualquer escassez ou aumento de preço nos metais de terras raras poderia ter graves implicações para os fabricantes de baterias. Essas empresas incluem Panasonic, LG Chem e Kato, que fornecem baterias para alguns dos maiores fabricantes de automóveis do mundo.
Os fabricantes de baterias podem ser obrigados a buscar materiais ou tecnologias alternativas, aumentando os custos de pesquisa e desenvolvimento e potencialmente atrasando os avanços na tecnologia de baterias. Como resultado, o impulso global para veículos elétricos mais acessíveis e de maior autonomia poderia enfrentar contratempos. Além das consequências econômicas, o embargo de exportação da China sobre metais de terras raras levanta preocupações geopolíticas significativas. A mudança global para veículos elétricos é vista como um passo crucial na redução das emissões de gases de efeito estufa e no combate às mudanças climáticas. No entanto, a dominação da China no mercado de metais de terras raras confere a ela uma influência substancial sobre o ritmo e a direção dessa transição. Alguns especialistas temem que a China possa usar seu controle sobre os metais de terras raras como uma alavanca geopolítica, manipulando o fornecimento para exercer pressão sobre outras nações ou promover seus próprios interesses estratégicos. Isso poderia levar a uma situação em que a China ganha uma vantagem competitiva na indústria de carros elétricos, afetando potencialmente o equilíbrio de poder global no setor de veículos elétricos. Em resposta ao embargo de exportação da China, há um senso crescente de urgência entre países e empresas para diversificar suas cadeias de suprimentos e reduzir a dependência dos metais de terras raras chineses. Uma abordagem é explorar fontes alternativas desses materiais críticos. Vários países começaram a investir em operações de mineração e processamento de metais de terras raras. Por exemplo, Austrália, Estados Unidos e Canadá têm depósitos significativos de metais de terras raras e estão trabalhando para desenvolver suas capacidades de produção doméstica. Essa estratégia de diversificação é essencial para criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente e sustentável para a indústria de carros elétricos. Outra abordagem em estudo para mitigar o impacto do embargo de exportação da China é o desenvolvimento de tecnologias de reciclagem para metais de terras raras. Atualmente, uma parte significativa dos metais de terras raras acaba em lixo eletrônico, o que representa riscos ambientais e uma perda de recursos valiosos. Esforços estão em andamento para melhorar as técnicas de reciclagem para extrair e reutilizar metais de terras raras de eletrônicos e baterias descartados. Essa abordagem não apenas reduz a dependência da indústria em novas minas, mas também está alinhada com os objetivos de sustentabilidade do setor de veículos elétricos. Para garantir a viabilidade de longo prazo da indústria de veículos elétricos, é crucial um aumento nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Isso inclui esforços para encontrar materiais alternativos para ímãs e baterias que sejam menos dependentes de metais de terras raras. Embora tais inovações possam levar tempo para alcançar a produção em massa, elas oferecem um caminho promissor para reduzir a vulnerabilidade da indústria a interrupções na cadeia de suprimentos. Por exemplo, a pesquisa está em andamento para o desenvolvimento de materiais magnéticos alternativos que usem menos ou nenhum elemento de terras raras. Além disso, avanços na tecnologia de baterias, como as baterias de estado sólido, podem reduzir a dependência de certos metais de terras raras, como o cobalto. A colaboração entre países e empresas é vital para enfrentar os desafios colocados pelo embargo de exportação da China sobre metais de terras raras. Governos e stakeholders da indústria devem trabalhar juntos para criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente e diversificada. Acordos e parcerias internacionais podem ajudar a garantir acesso aos metais de terras raras, reduzindo o risco de manipulação geopolítica. Além disso, fomentar a inovação e o compartilhamento de conhecimento entre países pode acelerar o desenvolvimento de materiais alternativos e tecnologias de reciclagem. Ao reunir recursos e expertise, a comunidade global pode navegar pelos desafios impostos pela dominação da China no mercado de metais de terras raras. O novo embargo de exportação da China sobre metais de terras raras enviou ondas de choque através da indústria de veículos elétricos, levantando preocupações sobre a sustentabilidade e o crescimento do setor. A grande dependência dos metais de terras raras chineses deixa a indústria vulnerável a interrupções na cadeia de suprimentos, aumentos de preço e potenciais alavancas geopolíticas. No entanto, a situação também apresenta uma oportunidade para países e empresas diversificarem suas cadeias de suprimentos, investirem em pesquisa e desenvolvimento e explorarem materiais alternativos e tecnologias de reciclagem. A colaboração e as parcerias internacionais serão cruciais para enfrentar esses desafios e garantir o sucesso de longo prazo da indústria de veículos elétricos. Embora o caminho pela frente possa estar cheio de incertezas, o compromisso global de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fazer a transição para veículos elétricos permanece inabalável. A resiliência e a capacidade de adaptação da indústria determinarão sua capacidade de superar os obstáculos impostos pelo embargo de exportação da China sobre metais de terras raras, e continuar sua jornada rumo a um futuro mais sustentável.
Agradeço por acompanhar até o fim. Por favor, curta, comente e inscreva-se, e certifique-se de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo.